acho que toda segunda-feira a gente tem aqui um retrato do comportamento das pessoas que vem mudando ao longo da crise da Covid, que mais é refletida essa mudança nos finais de semana. Então hoje, dando uma olhada no que aconteceu no fim de semana e no que é notícia hoje, chama a atenção o aumento das aglomerações em postos de gasolina. Não é uma coisa nova, isso já vem acontecendo há um tempo, mas parece que cada sexta, cada sábado, tem mais gente passando as madrugadas na frente ali das lojas de conveniência dos postos de gasolina. O que acontece? Bares fecham às 10 da noite, os bares fecham e aí as pessoas não querem ir para casa. Molecada pega e vai ali tomar uma cerveja de pé na frente da loja de conveniência no posto, enche de gente, multidão, todo mundo sem máscara, tomando cerveja, e isso vai madrugada dentro. E aí, pensando sobre isso, e até lembrando do que nos disse aqui o nosso colunista Luiz Felipe Pondé, filósofo, que é um grande observador também do comportamento humano, não é? Outras crises parecidas como essa tiveram comportamentos semelhantes também. É que é difícil a gente ter alguma coisa muito presente, muito palpável agora. Mas se a gente volta no tempo e olha, por exemplo, o que aconteceu no caso da gripe espanhola, as pessoas retomaram as rotinas antes do fim da pandemia. As pessoas voltaram às ruas antes. O Carnaval de 1918 é conhecido como um dos carnavais mais animados. E a pandemia estava comendo solta, porque ela tinha começado em 1917 e não sumiu assim do dia para a noite. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: esse é um momento em que o poder público, as pessoas que têm ali a caneta na mão, as autoridades, estão praticando algumas atitudes de me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto, que tá tudo fechando cedo, que o bar fecha cedo, o restaurante fecha cedo e vai todo mundo para casa. Aí o poder público, o prefeito, o governador diziam o seguinte: não, mas a minha parte está feita. 10 da noite o bar fecha. Se ficar aberto até 10h01, tem uma multa de R$7.000. E que proprietário de bar ou restaurante quer tomar multa nesse momento em que mal conseguem pagar as suas contas, não é? 10h01 o bar está fechado. E o pessoal vai para o posto de gasolina. Ah, mas isso já não é problema do poder público. É verdade? É verdade. Até porque não dá para esperarmos que prefeitura, governo do estado sejam ali donos, xerifes do comportamento de cada um. Mas, gente, é só observar o que está acontecendo. Da mesma forma com parques. Parques fechados aos finais de semana. Aí a prefeitura fala: ainda não temos o sinal verde para abrirmos parques porque não queremos aglomerações, não é ainda seguro. O que acontece? As pessoas pegam as suas toalhas, as suas cangas, fazem piquenique nas praças que ficam na frente dos parques. É um convite aqui para se passar em sábado ou domingo de sol na avenida que fica na frente do Parque do Ibirapuera, Pedro Álvares Cabral. Tem uma pracinha do lado de lá, é pequena, lotada de gente, fazendo piquenique, pessoal querendo tomar sol, conversar um pouco. É proibido? Não é. É seguro? Também não. O poder público sabe o que acontece? É claro, é só olhar. Mas é de novo a desculpa. Olha, a minha parte eu estou fazendo. O parque está fechado para a segurança de todos. Se as pessoas querem burlar isso e ir na pracinha, é problema delas. E aí, se a gente leva a um extremo, é a mesma coisa que acontece agora com as escolas, que continuam fechadas, e a molecada brincando na rua no final de semana, sem a menor segurança, sem aprender nada de bom, mas aí o poder público fala: olha, ainda não temos segurança para abrir as escolas. Só que as ruas estão cheias de crianças brincando e sem um mínimo de condição. Então eu queria colocar aqui também o que me parece um pouco de hipocrisia nesse momento, nos comportamentos das pessoas, do poder público. Talvez a gente esteja querendo exigir demais, porque afinal somos todos seres humanos, não é? E como é que seria um comportamento controlado durante tantos meses? O que me parece, na verdade, é que é mais perigoso se tapar o sol com a peneira e fazer de conta que está tudo certo e que, mas como colocamos essas regras, estamos fazendo a nossa parte. Se as pessoas descumprem, o problema é delas. A gente está tapando o sol com a peneira e seguindo em frente. Então fica aqui mais um retrato do que acontece nesse momento, especialmente nos finais de semana, para a gente começar a semana refletindo a respeito disso. Nós vamos agora a Brasília, o Cláudio Humberto, ao vivo conosco, como todos os dias aqui, na abertura do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Cláudio.
Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Brasil. Olha, essa hipocrisia que você se refere se espalha pelo Brasil inteiro, né? E você tem toda a razão. A hipocrisia é principalmente das autoridades, né? O povo, a população em si, está fatigada, né? São 6 meses de restrições, 6 meses impedida de abraçar as pessoas, de visitar os parentes, de exercer as suas atividades normais, né? Exercer o direito de ir e vir. Tudo isso provoca fadiga, tudo isso provoca irritação. E as pessoas, às vezes, estão tão envolvidas, tão embevecidas, né? Tão alegres com uma breve retomada de algum tipo de atividade, como ir à praia, ir tomar um chopp no boteco, ou mesmo ir a um restaurante, talvez até visitar a família no fim de semana, coisa que não fazia há muito tempo, que acaba se esquecendo, acaba negligenciando os cuidados que devem ter com a Covid-19. Mas é preciso a todos que estejamos atentos para o fato de que o vírus está aí. O vírus está aí, ameaçador, continua rondando as nossas vidas, continua nos ameaçando a todos, mesmo aqueles que já foram infectados. A gente sabe, ainda são escassas as informações, inseguras sobre reinfecção de pessoas, mas há suspeitas de que isso já tenha ou já venha ocorrendo. Onde essa doença parecia superada, como por exemplo na Europa, ela voltou com força. Há inclusive temores da Organização Mundial de Saúde no sentido de que a segunda onda venha a ser mais forte do que a primeira. Portanto, assim, é preciso ter muito cuidado o tempo todo, né? Permaneça vigilante. Se puder, não saia de casa. E saindo, tome todas as precauções do uso de máscara, distanciamento, álcool em gel, lavar as mãos a cada minuto. Torne isso uma rotina obsessiva, a de lavar as mãos. É assim que a gente vai se livrar dessa doença, né? Mas a hipocrisia das autoridades também tem a ver com a necessidade política, e você vê que muitas vezes foi isso que aconteceu, né? Muitos prefeitos e governadores aqui no Brasil adotaram medidas de relaxamento peronomútil, né? Relaxamento para engana besta, né? Porque, afinal de contas, abre o comércio, mas por um período muito limitado. Abre os bares, mas também por um período muito limitado. Abre isso, abre aquilo por 2 horas, 3 horas. Né? E aí, com isso, as pessoas ansiosas para retomar a atividade começam a burlar essa limitação de horário, né? Enfim, as autoridades precisam repensar isso, repensar a reabertura de atividades e também o tempo de duração do horário, né, de funcionamento. A minha pergunta, Cláudia, é a seguinte: essas pessoas, por exemplo, que estão aglomeradas na pracinha na frente do Parque do Ibirapuera, que é gigante, não estariam mais seguras dentro do parque, em que há mais espaço? Essas pessoas que estão hoje se aglomerando em postos de gasolina e colocando ali os funcionários dos postos em risco, não é? Não é um lugar que foi projetado para abrigar tanta gente aglomerada. Todos não estariam mais seguros se essas pessoas continuassem ali direitinho sentadinhas dentro dos bares, com todo o protocolo de segurança? Eu acho que é essa pergunta que se faz agora, sabe? Porque a gente está tapando o sol com a peneira e não enxergando uma situação que é real. E aí o poder público fala, mas a minha parte está feita. Se as pessoas não respeitam, o problema é delas. É verdade. Mas escuta, não estão respeitando. Essa é a realidade, né? Exatamente, não estão respeitando mesmo, né? E os critérios são muito distintos de cidade para cidade. Aqui, por exemplo, os parques aqui em Brasília, os parques públicos estão abertos, né? Há restrições, por exemplo, nas áreas de alimentação, tudo fechado, até banheiros estão fechados, onde há uma possibilidade de alguém parar e sentar, para dar uma descansadinha, para bater um papo, eles isolaram. Então, mas o parque está funcionando. Se você quiser usar para caminhar, para passear, para se exercitar, tá liberado, né? O que não está liberado são aqueles equipamentos de musculação, ao ar livre, etc. Tudo isso está bloqueado, né? Mas assim, por que não, né? Eu não consigo entender a relutância de autoridades, como por exemplo de São Paulo, de abrir os parques públicos. Então, né? estão abertos aqui durante a semana. A questão é que aos finais de semana, quando as pessoas podem frequentá-los, eles estão fechados, Cláudio. Pois aí não adianta muito, né?
tem que voltar ao normal e, é claro, obedecendo a o protocolo de segurança, né? Agora, dia de domingo, a imensa maioria da população só pode frequentar parques dia de domingo, né? Sobretudo com a retomada das atividades profissionais das pessoas. É aquela coisa, libera para quem, né? É uma atitude das autoridades que se aproxima muito da demagogia, né? É uma coisa que atende, mas não atende, né? A morde e assopra que não para nunca dos nossos políticos. Thaís, que dia é hoje, Thaís? Hoje é segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Bom dia, Thaís. Você se enganou com relação ao dia. Ah, é? Hoje não é dia 29, não. É dia 21. Falei 29, Pedro? Falou. É mesmo? No começo do jornal você falou Jornal da Bandeirantes, gente, dia 29 de setembro de 2000. Mas vamos chegar lá no dia 29. Calma, Thaís. Hoje é dia 21 ainda. Tá acabando o inverno, começa a primavera. E essa é a discussão do momento. Tanto é que o nosso WhatsApp não para aqui. A Giovana, tá? Ela tá separando umas mensagens aí pra gente colocar nessa discussão que você trouxe pra nós aqui na abertura do programa. Tem um ponto, né, que é o limite da função do Estado no controle da atividade do cidadão, né, da circulação do cidadão, né? A gente vive num país em que temos aí liberdades, né, para ir e vir, é um dos maiores direitos consagrados aí pela nossa Constituição. E me parece que essa pandemia, né, traz aí uma série de restrições, né, por conta da nossa legislação já para o cidadão, que estão no limite do que o governante consegue fazer, né? Não dá para limitar ainda mais a circulação de pessoas, a realização de atividades. Nós chegamos aí ao grau máximo em alguns locais do país, né, com a possibilidade de circulação de carros, né, de pessoas. Isso não foi diferente aqui em São Paulo. Toda vez que a gente traz uma notícia como essa, né, de praia lotada, de posto de gasolina com aglomeração, de locais como o transporte público, por exemplo, né, quem está nos ouvindo aí dentro do ônibus, do metrô, deve estar pensando, pô, não estou nem indo para balada, estou indo trabalhar e estou numa aglomeração aqui necessária, né, porque eu preciso pegar o transporte público, eu não tenho um carro, não posso pagar um táxi ou um transporte de aplicativo. Então, essas questões, né, estão colocadas aí nos grandes centros urbanos e eu fico me perguntando qual é a possibilidade, né, que teria um governante para endurecer ainda mais essas regras. Como é que ele vai fazer? Vai fechar o posto de gasolina, né? Vai impedir ali, vai colocar polícia na rua. É mais ou menos o que a gente fala também das festas que acontecem nas periferias tradicionais e populares, bailes funk. Às vezes não toca nem funk, mas é conhecido assim, o pancadão, né? E não só a periferia, né, Pedro? A gente trouxe aqui aquela notícia sobre o congestionamento de lanchas no Guarujá na semana passada. Com uma cena deprimente, né, de um cara jogando dinheiro no mar, uma coisa ridícula, né? Mas em todos os lugares. Esse caso aí que você mencionou no começo é na Juscelino Kubitschek. Para quem é fora de São Paulo, para quem não conhece muito São Paulo, é uma das principais avenidas de uma das áreas mais nobres da cidade, na Zona Sul, né? Perto da Avenida Faria Lima, né? Então, quase na esquina ali da Faria Lima, onde fica esse posto de combustível, tem uma ruazinha, né, que leva para um local cheio ali de bares, né, numa vida noturna até agitada em tempos normais, que faz com que as pessoas, né, empurradas aí do bar, cheguem e fiquem ali na calçada, no meio da rua, né, fazendo ali o fim dessa confraternização. Mas eu coloco aqui em discussão, né, qual é a responsabilidade também do cidadão em relação a isso. Porque a gente gosta muito de jogar para o poder público, né, mas não tem uma responsabilidade da pessoa, do cidadão, de saber que nós estamos numa época de pandemia ainda, estamos saindo, e é como tudo, né? Nós estamos retomando aos poucos, então pode ficar no bar durante um tempo, depois o bar tem que fechar, e o recomendado pelas autoridades é que você vá para casa, que você evite a aglomeração, né? Mas quem disse também que essas pessoas não vão para casa se aglomerar, né? Vão levar os seus amigos para dentro de casa. Então, é uma questão de responsabilidade, né, que não pode ser jogada, na minha avaliação, só no colo dos governantes. É preciso compartilhar essa situação com o cidadão e todos têm de fazer a sua parte aí para que a gente possa, com níveis mais aceitáveis da doença, chegar na fase verde. Aqui em São Paulo, a grande expectativa é que isso aconteça no dia 9 de outubro.